Vamos terminar de tirar aplicações de Gênesis capítulo 3. Hoje abordaremos os versículos 16 até o final do capítulo. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja que as consequências do pecado atingem a maternidade e também o relacionamento conjugal, trazendo tensões, sofrimentos, dores. Logo, podemos tirar daqui, deste versículo 16, as seguintes lições. Primeiro, que o pecado afeta os relacionamentos, principalmente entre casados. Porém, a boa notícia é que em Cristo há redenção e restauração. Às vezes, casais buscam terapias quando Cristo poderia resolver o problema. Então, busquemos a Cristo em primeiro lugar. Busquemos a solução nele. Se o Senhor Jesus quiser agir de forma indireta, através de um psicólogo, através de um terapeuta, através de outras pessoas aconselhando, tudo bem. Porém, por que não tentar resolver diretamente com ele, buscando a Jesus juntos, em oração, em leitura da sua palavra? Certamente isso ajudaria muitos e muitos casais. Versículo 17 diz: E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Observe que o trabalho que antes era prazeroso torna-se agora penoso. Como eu disse no comentário a este versículo, a criação sofre por causa do pecado humano. Isso nos ensina que as nossas escolhas, elas têm um impacto além de nós mesmos. Com certeza, nunca pense que seu pecado só afeta a sua vida. Não, sempre há outras pessoas ou elementos da criação que serão atingidos por aquilo que nós fazemos. Nunca machucamos apenas a nós mesmos. Um pai de família, por exemplo, que se envolve com droga, com bebida, ele não é o único afetado, o único atingido. Não, toda a sua família é atingida por isso. Infelizmente, não somos e jamais seremos os únicos prejudicados pelas escolhas que fazemos. Pense nisso. Há muita gente relacionada a você que também vai sofrer com as escolhas que você faz. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Está vendo aqui a natureza se rebelando contra o homem? Por que isso? Porque a ordem da criação foi ferida. A vida fora da vontade de Deus será sempre mais difícil do que dentro dessa vontade. Pense o seguinte: se é difícil com Deus, muito pior sem Ele. Não são poucos os crentes que reclamam: mas a minha vida está assim, está assado. Eu não consegui isso, não consegui aquilo. Estou sofrendo tal coisa. Imagine então se você não estivesse com Deus, se Ele não estivesse ao seu lado. Seria muito mais difícil. Pelo menos, estando dentro do plano de Deus, podemos contar com o consolo dele, com sua ajuda, sua companhia constante, seu direcionamento. Portanto, nunca vai ser preferível uma vida sem Deus do que uma vida com Deus, por pior que esteja a sua vida agora. Lembre-se de que, conforme o salmista, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Professor, mas a minha noite já tem durado semanas, meses. Sim, mas Deus está contigo, Deus te fortalece, Deus não vai deixar você entrar em desespero. Não, Ele vai sempre segurar as pontas, até que essa tormenta passe. A solução é se manter firme, persistente, confiando. O apóstolo Paulo já disse: o justo viverá por fé. Então, todos os dias temos de exercitar
essa fé, compreende? Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui aprendemos que a morte ela entra como a consequência final. O homem, após o pecado, perde acesso à vida eterna e isso se torna o seu maior prejuízo. Por quê? Porque esta vida que vivemos agora, ela é muito breve. Muito breve. Tiago chega a dizer que é como uma neblina que vemos por um momento e logo se dissipa. Eu pergunto, vale a pena passar por uma vida tão curta em rebeldia contra Deus para depois viver eternamente em sofrimento? Claro que não. Só em Cristo há vida eterna. Se entendermos isso e se crermos em Jesus como único Salvador, ainda que passemos pela morte física, isso será só um instante, um momento. A seguir, estaremos com Cristo em sua glória e revendo aqueles entes que já se foram, os quais tanto amamos. Não temos aí uma boa motivação para nos entregar a Jesus? Só isso deveria ser suficiente. A morte física, ela é inevitável, mas não precisa ser tão dolorosa como pensamos. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Você viu aqui que, apesar da queda, Adão proferiu uma palavra de esperança? Sim, porque em vez de tudo ter acabado ali, naquele momento em que eles comeram do fruto, não, Eva se tornou a mãe da vida. Ou seja, se tornou a mãe de toda a humanidade. E dessa humanidade ainda viria o Redentor. Logo, o que era para ser o fim acabou sendo o começo de uma esperança. Qual aplicação posso tirar daqui, professor? Que mesmo depois do erro, Deus nos dá nova esperança. É bom saber disso, principalmente aquele que tem errado, tem pisado na bola com Deus, tem deixado de fazer a sua vontade, tem teimado em insistir no erro, porque Deus dá nova esperança. Nunca é tarde para se reconciliar com Ele, para voltar a ter uma vida de comunhão com Ele, para voltar a ser um crente fiel. Não. Mas porque o Senhor não sabe o tanto de coisa que eu tenho feito, o tanto de erro que eu tenho cometido. Não sei, nem preciso saber. É como nós aprendemos com este versículo 20. Deus nos dá nova esperança. Eva poderia ter morrido ali após comer do fruto, mas não. Ela se tornou aquela que deu origem à humanidade. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que interessante saber que Deus cobre a vergonha do primeiro casal com um sacrifício implícito, não é isso? Não diz que ele matou um animal, mas é evidente que matou. E essa morte, essa primeira morte de um animal, foi sinal da graça futura de Cristo. Porque sabemos que os animais que eram mortos nos sacrifícios levíticos, todos esses animais apontavam para Jesus como o nosso Cordeiro de Deus. A aplicação aqui é que só Deus, só Ele pode nos revestir da verdadeira justiça. Não adianta o homem querer usar folhas para cobrir sua vergonha, para amenizar o seu pecado. Não, nós temos de confiar na cobertura que Deus oferece, que Ele fornece. Pecado é coisa séria, exige morte, mas Cristo morreu pelos pecadores. Essa vestimenta de peles dada pelo Senhor aponta para isso, que a solução vem dele e, portanto, temos de buscar a solução nele, não em nossas obras, não em nossa sabedoria, não em nosso esforço, não, nele. Enquanto as religiões, de maneira geral, sempre procuram criar sua própria ponte para Deus, o fato é que Deus vem a nós por meio de Cristo. Só nos cabe crer em Jesus. Só isso. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma
e viva eternamente. Meu irmão, minha irmã, o conhecimento do bem e do mal sem santidade, sem vida com Deus, é algo muito perigoso. O homem, ele usurpou um papel divino. Agora, infelizmente, somos nós, pecadores, seres caídos, quem define o que é bem e o que é mal, segundo melhor nos parece. Veja que tragédia. O que podemos tirar de aplicação daqui é que a sabedoria puramente humana, pecaminosa, ela sempre vai levar à destruição. Tema ao Senhor e busque sua vontade, a vontade dele. Ela sempre será melhor para você. Às vezes, nós não gostamos que Deus responda sempre segundo a vontade dele, mas isso é algo bom, não é ruim não. Se ele fosse um ser irresponsável, se ele não fosse sábio, se ele não fosse santo, se ele não fosse bom, tudo bem, eu teria medo da resposta que ele viesse a dar. Mas não, Deus, ele quer o melhor e sua vontade é perfeita. Então, em vez de ficar batendo de frente com o Senhor, aprendamos a aceitar de bom grado o que ele decidir. Pare de ficar tentando definir o certo e o errado. Fique com a Bíblia, que já fez esse trabalho e fez da forma correta. Que ela seja o seu manual de orientação para viver neste mundo. E não aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Uma das maiores tragédias da queda foi que, com ela, o homem passou a definir o que é certo e o errado, como se ele tivesse condição de fazer isso. Que piada! Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Você percebeu que a expulsão do jardim foi um juízo, um castigo de Deus, mas ao mesmo tempo fez parte de uma disciplina para ensinar algo ao homem, ensinar o que é errado, ensinar o que desagrada a Deus, a fim de que corrijamos o nosso caminho e voltemos para Ele. A aplicação aqui é que, às vezes, Deus nos afasta de algo, mas Ele faz isso para nos disciplinar, para nos ensinar alguma coisa, para nos preservar. Portanto, mesmo que você não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, não se deixe levar pelas aparências. Não. Se você é pai ou mãe, sabe muito bem que temos muitas vezes de ser duros com nossos filhos e filhas para ensinar-lhes a verdade, para ensinar-lhes o caminho correto. Assim também é Deus conosco, pois somos filhos dele. No Evangelho de João, no começo, no primeiro capítulo, está escrito: a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se somos filhos, não vamos escapar da sua disciplina, da disciplina do Pai. O consolo, porém, é que a disciplina é fruto do amor, da preocupação, do cuidado. Versículo 24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É triste saber que o caminho da árvore foi fechado, não é? Porém, ele foi fechado apenas até que Cristo o abra de novo. Cristo, ele, de fato, libera o acesso à árvore da vida. Aquela que foi proibida lá na queda, ela pode ser acessada hoje, através de Jesus. Isso mesmo. Jesus, ele é o novo caminho para a árvore da vida. Contra Jesus, não existe querubim, não existe refugir de uma espada que se revolvia, não existe nada disso. Jesus, ele libera o acesso. Em Jesus, nós temos restauração, comunhão e, principalmente, eternidade. Deus nos abençoe.